Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Vamos aqui finalizar o segundo livro, na unidade 4, onde nós iremos falar sobre os aspectos naturais do continente asiático. Turma, nós iremos falar muito sobre a Ásia agora, então essa unidade é apenas uma unidade que dá introdução a todo esse continente. No livro 3, nós iremos abordar de uma forma profunda todo esse continente em seus aspectos econômicos e sociais, mas esse capítulo, especialmente, nós iremos abordar os aspectos naturais desse continente. Ok? Bom, a Ásia é um dos assuntos mais interessantes e vocês vão descobrir no próximo livro o porquê disso. E ele é o maior de todos os continentes, com uma área aproximadamente de 45 milhões de quilômetros quadrados. Então, quando a gente fala de um local tão grande assim, nós temos que ter em mente que é um local, graças ao seu tamanho, muito diversificado, ok? Diversificado nos seus aspectos naturais, nos seus aspectos econômicos, seus aspectos sociais, seus aspectos populacionais, ok? Então, aqui nós teremos os maiores países do mundo, as maiores populações do mundo, o menor país do mundo. Então, nós teremos diferenças religiosas, diferenças em todos os aspectos, certo? Falar sobre a Ásia é falar sobre as diferenças e a diversidade que esse continente possui. Então vamos lá. O relevo e a hidrografia desse continente é muito diversificado, como já venho falando. Aqui na Ásia a gente vai encontrar grande presença de planaltos, planícies, cadeias montanhosas e depressões absolutas. Basicamente a gente vai encontrar tudo nesse continente aqui. É, no que diz respeito aos dobramentos modernos, que são as montanhas, aqui nós temos a maior de todas elas, que é a Cordilheira do Himalaia, e é uma formação montanhosa que a gente encontra lá na Índia, que passa pela China, Paquistão, Butão e o Nepal. O maior ponto dela de altitude é o Monte Everest, ok? Bom, nós sabemos, e sempre bom relembrar, que essas cadeias montanhosas, essas montanhas, elas se formam graças ao choque de placas tectônicas. Nesse caso aqui, a euroasiática e a indo-australiana, que ocasionou o soerguimento. O que é isso? É o erguimento da placa para a superfície, dando forma ao relevo que a gente conhece como essa montanha. E ela deu a origem a esse relevo que a gente conhece como Cordilheira do Himalaia. Só para a gente ter a noção desse movimento das placas tectônicas, olha só aonde que a Índia ela estava situada. A gente chamava a Índia de um continente. E ela, graças ao movimento das placas tectônicas, ela foi se juntando até colar na Ásia. Ok, pessoal? Como o livro lembra a vocês, esse continente ele é em uma área com uma atividade tectônica. Vocês acabaram de ver, por exemplo, a Índia se movimentando, a cordilheira do Himalaia. Então, é muito comum ter nessas áreas uma ocorrência de terremotos, tsunamis, maremotos, vulcões e essas atividades. Bom, vamos lá. Temos vários planaltos, temos o telhado do mundo, que é o Pamir, dê um Google e é muito interessante. E nós também temos várias planícies, que são as principais vales fluviais, que são os principais rios na Ásia e no mundo, sendo os mais famosos a planície Indo-Ganguética. Quais são eles? O rio Indo e Ganges, muito famoso. E da Mesopotâmia, rio Tigres e Eufrates. Todos esses rios a gente já estudou eles em história e já deu uma olhada em geografia. Esses rios ele têm uma importância fundamental na construção da sociedade, não só da Ásia, turma, mas como do mundo inteiro. É a partir desses rios que as primeiras sociedades elas vão se formar, elas vão sair daquele estado nômade para entrar na classificação sedentária, vão começar a se fixar nesses rios,
vão começar a um processo de agricultura muito forte. Essa agricultura ela vai dar espaço ao comércio e esse comércio ele vai ser fundamental para a construção das cidades. Então, olha só o quanto isso é importante na formação da nossa história, ok? Sobre o Rio Ganges, ele está lá na Índia, ele também tem uma grande importância religiosa, importância cultural, graças à religião do país da Índia, que é o hinduísmo, que faz com que esse rio ele seja sagrado. Então, além de ser um rio sagrado, ele tem uma importância cultural muito forte, sendo bastante temas de debates sobre religião, aspectos astrais, enfim. No que diz respeito à parte religiosa, o Rio Ganges ele é completamente o rio mais famoso e o rio mais explorado nessa questão da desenvolvimento econômico e desenvolvimento da sua importância cultural. Só que esse curso desse rio, por ser um rio muito extenso, ele passa por áreas que é muito povoado e muito industrializado. O que está acontecendo nesse rio agora é um completo descaso e uma poluição muito grande. Depois vocês dêem uma olhada nesses verdades e mitos e vocês vão ver que o rio Ganges ele é um rio que tem corpos flutuando e tal. É um rio que as pessoas vão para morrer nele por uma questão religiosa. Então tem toda uma questão religiosa envolvendo esse rio. Eu vou abordar com vocês mais à tarde. Também temos os rios Tigres e Eufrates. Essa é a região da antiga Mesopotâmia, coisa que vocês já viram em história. E ele tem um papel muito importante no abastecimento das áreas agricultáveis. Como eu falei para vocês, essa região é muito importante na formação da economia, do comércio, das cidades. Então, além da parte histórica, tem uma parte econômica muito fundamental aqui na construção da vida asiática, da formação da sociedade asiática. Outro importante rio asiático é o Rio Jordão, que está lá no sul da Síria, passa pela Jordânia e Israel e deságua no Mar Morto. O Mar Morto ele é a principal depressão absoluta que nós temos no mundo. É um rio que você não consegue afundar nele pela quantidade de sal que ele possui. Eu vou colocar algumas imagens quando nós estivermos mais à tarde. E ele tem uma configuração que está diminuindo a sua capacidade de água, justamente porque essa água é utilizada para abastecer as populações locais. Então esse rio ele vem diminuindo sua quantidade de água da forma que nós estamos vendo na imagem a seguir. Ok? Vamos lá. Essa diminuição de água também está ligada a alguns produtos de indústria, principalmente a indústria cosmética. É um rio muito interessante. Como eu já falei para vocês, você não afunda nesse rio graças à sua salinidade. Tem tipo 10 vezes mais concentração de sal do que no oceano. Então é um dos locais que tem o ponto turístico mais visitado em Israel e no continente asiático como um todo. Vamos lá. Aqui, turma, a gente tem uma das imagens mais impressionantes quando a gente estuda a hidrografia. O que é hidrografia? É o estudo das águas, dos rios, dos mares e oceanos, que é o mar geral. Ok? Esse mar geral, ele está sofrendo um processo de degradação muito grande. A sua área já foi diminuída em 90%. Aqui a gente consegue ver antigamente como que era esse mar geral e como que ele está agora. Então o mar ele praticamente secou inteiro. Isso se dá pela utilização das águas desses rios que deveria desaguar nesse mar. Então os rios que fazem com que esse mar ele seja abastecido estão sendo completamente secados. Dessa forma, esse rio ele está secando e muito disso se dá graças à atividade industrial, seja por algodão ou seja por algo relacionado à matéria-prima.
Aqui a gente consegue ver as consequências e o estado em que ele se encontra hoje. Imaginar que essa área toda era uma água coberta por água. Esses aqui são embarcações que sofreram com essa questão fluvial. E a gente vê como que está a realidade hoje em dia, ok? Vamos lá. Os tipos climáticos e vegetação da Ásia, ela continua nessa onda que eu estou falando sobre diversidade. Tem vários aspectos. Na Ásia a gente consegue encontrar regiões congeladas e regiões completamente áridas, desertos congelados e desertos completamente quentes. Isso faz com que a Ásia, também na sua parte de vegetação e na sua parte de clima, apresenta uma condição muito diversificada, ok? Muito dessa variação de clima nós já estudamos, vamos dar uma olhada por aqui. A começar pelo clima polar, o clima frio. Esse clima polar e clima frio ele é encontrado na Rússia, principalmente aqui na área próxima Oceano Glacial Ártico, nas áreas polares e ali próximo à Sibéria. Então é uma área completamente dominada pelo frio e pela geleira e faz com que esse clima ele seja completamente extremo, ok? Nós também temos o clima temperado. Ele ocorre em áreas do Japão, da China, da Coreia do Sul. Essas áreas são as áreas mais importantes economicamente do continente asiático. Então, por isso é importante a gente ter a noção do clima e ver o quanto esse clima influencia na economia desses países, ok? Aqui nós temos um climograma onde é falado sobre a precipitação média. Precipitação média é a quantidade de chuva e a temperatura média. Então a gente vê que em locais de um frio completamente extremo e locais que têm um desenvolvimento econômico muito baixo, o clima realmente não ajuda. Já aqui no Japão tem uma precipitação média muito alta, uma quantidade de chuva aqui é muito alta também. Isso faz com que algumas atividades sejam mais facilitadas graças a esse acúmulo de chuva que tem nessa região. Também temos o clima frio de montanha. Esse tipo de clima ele tem uma influência muito grande da altitude, porque quanto mais alto, mais rarefeito vai se tornar o ar. É a mesma coisa que acontece aqui na Bolívia, em La Paz, principalmente quando os times de futebol vão jogar nesse local e eles têm um problema com a falta de ar, e tudo isso se dá graças à altura, a altitude que você está situado, ok? Entre os outros climas mais importantes que nós temos, são influenciados graças às massas de ar que provocam monções. Essas monções eu vou colocar um vídeo para vocês e elas castigam o território da Índia, e isso eles trazem uma grande pluviosidade. O que significa? Eles trazem uma umidade exagerada do oceano, fazendo com que essas chuvas praticamente destruam é, a área do país, inundando as áreas agricultáveis. Aqui vocês podem ver como é que elas funcionam. As áreas aqui de alta pressão, elas invadem as áreas de baixa pressão, trazendo toda essa umidade do continente do oceano para o continente asiático. E nessa região, os países que mais sofrem com isso é a Índia, ok? Falando para vocês também sobre os climas desérticos, eles ocorrem principalmente ali no Oriente Médio, que nós iremos estudar mais à frente. É um capítulo só introdutório. E na China e em partes da Ásia Central. Ele é caracterizado, como vocês já sabem, no deserto, pelo baixo índice pluviométrico. O que significa isso? Uma baixa concentração de chuvas e uma amplitude térmica muito alta, que é pelo dia muito quente e pela noite um clima muito frio, ok?
sobre a sua vegetação. A sua vegetação ela apresenta aspectos da tundra e da taiga. A tundra e a taiga nós estudamos quando nós falamos sobre o continente europeu, no começo deste livro. Para este assunto, nós temos eu já gravei um vídeo para vocês, está na playlist aqui do YouTube da escola, e a gente consegue relembrar esses assuntos. Formado por musgo e líquens, ele está situado em áreas do extremo norte do continente, em áreas mais frias, e a taiga é a famosíssima, e já abordei várias vezes, floresta de coníferas, ok? E os tipos secundários de climas são as florestas tropicais e as florestas temperadas. Aqui a gente consegue ver um pouquinho da vegetação das altas montanhas lá no Nepal. Então, essa imagem ela é muito característica dessa parte da Ásia. Muitos dobramentos modernos, montanhas, vegetações raras e espaçadas, que são as pradarias e as estepes, em uma quantidade de altitude muito elevada, graças à sua condição geológica. Aqui, as pradarias e as estepes são vegetações de arbustos e vegetações completamente espaçadas que fazem das planícies uma vegetação muito característica desse continente. A gente encontra essa vegetação quando a gente vê em arbustos e florestas equatoriais, uma vegetação completamente diferente, por exemplo, da floresta de coníferas, que tem uma capacidade enorme de se reerguer. Essas florestas de coníferas, elas possuem uma altura muito elevada, como vocês estão vendo, e o desmatamento dela, a extração dela é muito alta. Então, ela é muito desmatada, mas ela nasce muito rápido, fazendo com que a gente desmate essa área para fins econômicos. E é completamente diferente das pradarias e dos estepes, que não tem essa formação muito alta, é uma formação completamente rasteira e não tem como a gente utilizar ela de uma forma econômica tão favorável quanto a taiga, que é a vegetação de coníferas. Ok, pessoal? O assunto dessa aula é esse. É um assunto introdutório sobre essas vegetações que nós já estudamos elas. Desculpem. Essa vegetação, todas as vegetações, a gente já estudou sobre elas. O professor tá rouco. E essas vegetações, elas fazem parte não só do continente asiático, como do continente europeu, ok? Vamos abordar mais isso nas aulas à tarde, então estou esperando vocês pelo nosso horário das nossas aulas no período vespertino. Qualquer dúvida, me encontre no WhatsApp e responda as questões que eu vou deixar na plataforma Plural. Um abraço e até mais.